Louvado seja Deus por estarmos aqui. Que privilégio, que honra, e é um presente todas as vezes poder vir a Montes Claros, relembrar coisas tão boas que Deus fez em nossas vidas nesse lugar. Que tempo gostoso, irmãos, que tivemos lá no acampamento. Um tempo de renovo, um tempo de alegria, um tempo de quebrantamento, um tempo que de fato pudemos ouvir a voz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do conselho dessa igreja. Eu me senti enormemente privilegiado por ter sido convidado a pregar mais uma vez no Acampaz, e juntamente comigo minha família está aqui. As meninas já desceram, a Aline, minha esposa, está lá. Irmãos, fica em pé, amor. Tem gente que não te conhece, tem gente que me viu solteiro aqui, nunca mais me viu aqui na Igreja da Paz. Essa é a Aline. Daqui 1 mês e meio a gente faz 15 anos já de casado, irmãos. É a segunda noite desde que eu casei que eu estou sem aliança na minha vida. Não é que eu perdi não, que no futebol me acertaram um chute no dedo. O que é isso? Em vez da bola, pastor. Acredita? Um lamento aos solteiros que mais uma vez não tiveram chance. Um lamento. Vocês estão bem, queridos? Privilégio estarmos aqui. E sem delongas, gostaria de convidar a todos que abram comigo suas Bíblias no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo 29. Fiz uma breve apresentação, mas há muitos aqui que não me conhecem e não perderam nada, viu, irmãos? Eu estive em Montes Claros de 2002 a 2005, estudei no MTC latino-americano, fui seminarista desta igreja. Não apenas isso, mas fui convidado a me tornar membro desta igreja, fui apoiado financeiramente, moralmente, espiritualmente por essa igreja, onde fui abraçado e me senti, mesmo longe de casa, senti que tive uma família aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus pelo investimento, pelas amizades, pelo carinho que pudemos receber e nutrir nesse lugar. Louvo a Deus por tanta coisa boa. Eu espero que a palavra do Senhor fale ao seu coração. A palavra do Senhor nos diz assim, livro dos Salmos, no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Vamos nos colocar de pé? Se você puder, coloque-se de pé nesse momento e leia na palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz, mais uma vez, e no seu templo tudo diz. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. Todos juntos, o versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia. Palavra do nosso Deus. Nos rendemos aos seus pés, Senhor, e aqui quebrantados diante do seu altar, rendidos, suplicamos ao Senhor, fale conosco, fale aos nossos corações, que tua palavra encontre realmente um terreno fértil no coração de cada um daqueles que pode estar aqui, ó Pai. Clamo, abençoe cada família aqui representada, Senhor, cada sonho, cada medo, cada projeto que está aqui nos corações dos irmãos. O Senhor nos conhece, sabe de onde viemos, sabe para onde vamos, conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Fale conosco, Senhor, esse é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos? Nós louvamos a Deus por, mesmo em tempos tão difíceis, encontrarmos esperança e refúgio na sua palavra. Pude conversar com algumas pessoas no acampamento, pude ouvir alguns relatos
de como foram difíceis esses últimos meses, para alguns mais do que para outros. Pude perceber que a ansiedade e a angústia rondaram a alma, não apenas dos moradores de Itajubá, mas de Montes Claros também. Isso foi geral. O Brasil, antes da pandemia, era o campeão mundial de ansiedade. E com a pandemia isso se elevou a números assustadores. Nós vimos que despedidas forçadas e efeitos físicos foram sentidos por nós e por pessoas que amamos. Mas eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite. E não é por minha causa, é exatamente pela palavra dEle, pela vontade dEle, pela santa e doce presença dEle nesse lugar. Não porque misticamente esse lugar tem algo diferente, não, mas é porque aqui se reúnem 1, 2 ou 3 em seu nome, e a palavra nos assegura que aqui Ele está, por essa razão. Ao olharmos para a palavra, nós vemos que, assim como o Salmo 19, e assim como o próprio Salmo 8, o oitavo Salmo lá no 3º versículo diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Lá no Salmo 19, nós lemos de uma maneira muito clara, e um salmo que é muito conhecido: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Na noite de hoje, amados irmãos, nós falaremos sobre a poderosa voz de Deus, uma voz que já foi ecoada por esse mundo, e através de sua voz tudo que existe se fez. Através da voz de Deus, a criação demonstrou o seu poder. O Senhor falou não apenas através da própria obra de suas mãos, o Senhor falou também através da boca dos profetas. Ele levantou homens inspirados, homens ousados, que não retrocederam diante de ameaças, mas falaram em nome de Deus. O Senhor permitiu que esses homens fossem ousadamente levados a lugares difíceis, muitas vezes hostis, e de alguma maneira a sua palavra fosse proclamada. Lemos no livro de Hebreus que, sim, tudo isso se cumpriu, e mais do que nunca a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Deus revelou sua palavra através da vida de Jesus Cristo, e ao ser levado à morte, Cristo, momentos antes, prometeu um consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que não pode ser dado àquele que não quebrantado se rendeu aos pés do Salvador. O Espírito Santo é a voz de Deus à igreja, ele usa a palavra que foi inspirada. Amados irmãos, o Salmo 29 trata da natureza como um veículo da voz de Deus. A natureza como um veículo da voz de Deus, essa poderosa voz de Deus. O autor do Salmo é Davi, talvez esteja escrito aí no cabeçalho do Salmo da sua Bíblia. E Davi, meus amados irmãos, era um homem acostumado a viver ao ar livre. Davi apreciava a natureza, Davi tinha uma veia poética maravilhosa, ele celebrava o poder do Senhor como Criador de todas as coisas. Até hoje os judeus ainda usam esse salmo nas sinagogas como parte da comemoração do dia de Pentecostes. Para nós cristãos, o dia de Pentecostes fica marcado pela descida do Espírito Santo, o Espírito da verdade. No livro de Atos, no seu 2º capítulo, leia, veja, passe os seus olhos por lá, o som do vento, as línguas de fogo, o trovejar da voz de Deus por meio de sua palavra. Nós vemos que a igreja de Deus, em nosso tempo, também pode usar o Salmo 29 para celebrar a alegria que é realmente ter o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Amados irmãos, os vizinhos de Israel, nesse contexto, não criam no Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os vizinhos de Israel, nações pagãs, que desprezavam todas as obras que Deus já tinha feito. Os vizinhos de Israel acreditavam em Baal, eles consideravam Baal como o Deus da tempestade, o Deus que controlava a chuva e a fertilidade.
Mas esse salmo diz algo completamente diferente, e louvado seja Deus por isso. Porque não é Baal que controla a chuva, não é Baal que dá ou tira a vida, não é Baal que controla a fertilidade, é o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Esse salmo exalta a soberania de Deus, irmãos, exalta o poder de Deus na criação. Esse salmo mostra que ambos podem glorificar o Senhor. E eu te convido a ver, dê uma olhada, não feche sua Bíblia, por favor, mantenha-a aberta no Salmo de número 29. Você vai perceber que nesses 3 primeiros versículos, assim como no 9º versículo, esse termo glória é usado pelo menos 4 vezes, dependendo da sua versão. Na tempestade, Davi vê a glória de Deus, e aqui ele descreve essa tempestade de uma maneira que aponta para a gente algumas coisas preciosas. A primeira dessas coisas que eu gostaria de destacar é que a poderosa voz de Deus é gloriosamente ecoada nos céus. A poderosa voz de Deus é gloriosamente ecoada nos céus. Os primeiros 2 versículos falam sobre isso. Tributai ao Senhor, quem? Quem? Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Essa expressão filhos de Deus é comumente associada pela esmagadora maioria dos comentaristas bíblicos como uma menção às ordens celestiais de anjos. Anjos são mencionados aqui. O céu, amados irmãos, é um local de adoração. O céu é um lugar, leia Apocalipse no seu 4º e no seu 5º capítulos, leia e veja como o céu de fato é um lugar onde a adoração a Deus será ininterrupta. Irmãos, nessa passagem, nós vemos que os filhos de Deus, nesse caso, facilmente poderiam ser substituídos esses homens por anjos, filhos do Todo-Poderoso, são ordenados a atribuir, ou seja, a tributar glória e força a Deus, pois são esses atributos divinos que engrandecem o seu nome. O salmo começa com uma palavrinha, força de Deus, não é isso? Olha o versículo 11, ele começa falando e termina falando da força de Deus. Os versículos 4 e 9 demonstram essa força, uma força descrita no meio da tempestade, irmãos. Os anjos também são chamados de filhos de Deus em outros lugares das Escrituras. Veja o que está escrito em Jó, 1º capítulo de Jó, no seu 6º versículo: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 2º capítulo de Jó, 1º versículo: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Em Jó ainda, capítulo 38, 7º versículo: quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. São menções aos anjos. O livro de Salmos, no Salmo 89, 6º versículo, diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? A pergunta é retórica, porque não existe ninguém que se assemelhe ao nosso Deus. Sacerdotes e levitas deveriam se vestir de modo apropriado ao servir no santuário. Êxodo fala muito bem sobre isso. E aqui a gente percebe que até os anjos deveriam se apresentar de uma maneira apropriada na beleza da santidade. A verdadeira santidade, irmãos, é algo belo a se contemplar. E essa poderosa voz de Deus, ela é gloriosamente ecoada nos céus, de uma forma que, mesmo que não vejamos, nesse exato momento, os céus reverberam um canto de louvor ao nosso Senhor. Podemos crer nisso. A nossa vida gira em torno do céu, irmãos. É para lá que a gente vai. É por causa do céu que nós vivemos aqui. Jesus desceu de onde? Do céu, para que nós pudéssemos ter a esperança de ir para lá. E Ele não ficou aqui, Ele subiu para onde? E de lá voltará para nos levar um dia, em poder e grande glória. E os céus ecoarão uma voz ininterrupta de louvor e adoração ao nosso Deus.
Peraí, pastor, mas não é sobre a poderosa voz de Deus que queremos falar? Essa voz que estamos vendo aqui não é simplesmente algo relacionado a Deus, é relacionado aos seres angelicais, sim, amados irmãos, mas eles são conclamados a exaltar a grandeza, a glória que realmente só pode permitir e pertencer ao nosso Deus. Amados irmãos, quando olhamos para a segunda parte aqui desse salmo, a glória, a poderosa voz de Deus, ela manifesta-se poderosamente, não apenas nos céus, mas sobre a terra também. Talvez seja uma das descrições mais incríveis que podemos ler a respeito da força da voz de Deus. Percebam como o salmista descreve o poder, a potência da voz do Senhor. A gente, ao olhar para o salmo, começa a perceber que nossas vozes podem até ser ouvidas num determinado ponto, mas a voz do Senhor é incomparável, irmãos. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Simbolicamente na Bíblia, percebemos que as águas podem sim se relacionar a momentos de tribulação, momentos de dificuldade, momentos de provas da nossa história. Ouve-se a voz do Senhor, não nas águas, mas sobre as águas. A voz do Senhor está acima das provações. A voz do Senhor, diz o texto: troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é o quê? Versículo 4, a voz do Senhor é o quê? Não feche sua Bíblia, meu irmão. Eu não estou falando de mim não, é para a Bíblia que você tem que olhar, senão você vai sair daqui pior do que entrou, você vai sair mais cansado, enfadado, chateado, defraudado, porque eu mesmo não posso falar nada para vocês, mas o Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, o que Ele fala tem um eterno peso de glória, irmãos. Até perguntei ao pastor de novo: pastor, eu estou sem terno, sem gravata, não estou à altura para estar ao púlpito. Ele falou assim: se for de terno e gravata, você não prega lá não. Eu falei: perdão, pastor. Eu vim aqui vestido a caráter de acampamento, viu, gente? Mas olha o que diz a palavra, 4º versículo, vamos juntos? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Irmãos, trata-se aqui de uma descrição dramática e inspirada sim numa tempestade, que pelo que vemos da geografia onde Davi morou, é bem provável que tenha começado em algum lugar em cima da região do mar Mediterrâneo, e seguiu para o leste, em direção àquilo que os mapas mostram, e toda a geografia mostra, as cordilheiras lá do Líbano, uma região norte da terra de Israel. O 5º versículo dá-nos a entender isso, porque a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, se estava na direção de uma tempestade que começou sobre o mar, seus olhos são levados a uma cordilheira, onde de fato ele poderia vislumbrar os cedros do Líbano. Essa tempestade continua a se deslocar por terra, para o leste da terra, até o Monte Hermon. No 6º versículo, não é mencionado o Monte Hermon, é mencionado Sirion, mas é um termo que descreve o Monte Hermon. Era o monte mais alto de Israel. Ele é mencionado no livro de Deuteronômio, no 3º capítulo, versículos 8 e 9. Dali do Monte Hermon, ou Sirion, como é mencionado, ele toma um rumo para o sul. Ele percorre pelo menos mais 300 quilômetros até Cádiz, no deserto, como diz o 8º versículo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. É importante a gente mencionar isso, porque vai além de uma simples observação, onde alguém parou e ficou olhando uma tempestade e falou: realmente é forte. Ele começou a vislumbrar tudo que estava à sua volta, e não apenas até onde seus olhos enxergavam, até onde ele conhecia que era realmente enxergável. Ele sabia que essas coisas existiam. O seu conhecimento demonstrava que o salmo não foi apenas baseado numa simples emoção. O Senhor inspirou esse salmo, irmãos. A gente vê que essa descrição aqui é acompanhada de uma tempestade, de fortes trovoadas.
Olha o que diz aí, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Em algumas Bíblias fala a gloriosa voz do Senhor, algumas versões. Essa expressão, a voz do Senhor, é repetida 7 vezes. Lá em Apocalipse, no seu 10º capítulo, sugiro que você leia, 10º capítulo de Apocalipse, versículos 3 e 4, você vai ler algo relacionado a isso. É a voz do Deus da glória, trovejando e revelando sua majestade. Afinal, Ele é o Deus da glória. Cremos nisso, irmãos? Só falando um pouco sobre essa questão, que não é descrita na Bíblia, mas em comentários bíblicos, em enciclopédias, a gente pode perceber e se torna relevante, dada a importância que o texto aponta. Essa cordilheira do Líbano ficava a cerca de 3.500 quilômetros, 3.500 metros, 3,5 quilômetros, acima do nível do mar. Os cananeus acreditavam que era lá que os seus deuses habitavam. Então se torna relevante falar sobre isso, porque se Davi reconhece que os cedros, árvores nobres, de uma madeira que era extremamente nobre naquela época, conhecidas por sua forma de resistir às intempéries, se eles ficavam lá, e a voz do Senhor tinha capacidade de quebrá-los, de moê-los, de destruí-los, é porque qualquer divindade que todos os povos dessa terra pudesse de alguma maneira vislumbrar, amados irmãos, o Senhor é incomparavelmente maior, afinal Ele é o único Deus. Se os cananeus acreditavam que era naquela altura que os seus deuses habitavam, Davi está dizendo que o Senhor, é a voz do Senhor que faz de fato, o quê? Quebrar os cedros, despedaçar os cedros do Líbano, como diz o 5º versículo. Era conhecida essa floresta, esse bosque aí de cedro, mas até essas árvores mais robustas foram quebradas pela voz do Senhor. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque eu preciso reconhecer nesse momento, que ainda que existam corações endurecidos, não há coração tão duro que não possa ser quebrado pelo Senhor. Ainda que existam montanhas que pareçam intransponíveis, não há distância que o Senhor não possa chegar. Não há família que esteja desestruturada a ponto do Senhor não alcançar. Não há casamento que esteja destruído a ponto do Senhor não poder restaurar através da sua voz. Eu não estou dizendo, amados irmãos, que isso deve simplesmente ser olhado de uma maneira qualquer. Existem dificuldades em nossas vidas, sim. Existem momentos onde as pessoas são abandonadas. Existem pessoas que são traídas. Existem pessoas que sofrem com a maledicência, com a calúnia, com a difamação, e dói. O Senhor não nos prometeu uma vida aqui na terra sem sofrer com as intempéries que Ele mesmo permitiu que acontecessem. O Senhor não nos prometeu uma vida parecida com um parque de diversões, irmãos, mas devemos nos lembrar, ainda que passemos por isso e por dificuldades tamanhas, devemos sempre nos lembrar, a voz do Senhor ainda é mais forte que qualquer uma dessas vozes. Você crê nisso? Amados irmãos, essa voz foi a que fez os cedros. É por isso que essa voz pode despedaçar os cedros. Ao som dessa voz é que o homem conversava com o próprio Deus, e foi por não ouvir essa voz e preferir ouvir a enganação da serpente e a cobiça de seu próprio coração, que o homem se distanciou do Senhor. Mas a voz continua a ter o mesmo poder, e quem sabe a voz do Senhor é o que de fato você precisa ouvir. Quer ter uma família abençoada? Quer ter uma vida dirigida pelo Senhor? As pessoas têm buscado muitas fontes de ajuda, livros, enciclopédias, consultas, terapeutas, mas em alguns casos, a voz do Senhor é a última a ser buscada. Eu espero em nome de Jesus que não sejamos contados entre esses que buscam por último a voz de Deus, amados irmãos, porque sofreremos muito.
Nas escrituras, o cedro é usado em algumas ocasiões como símbolo de uma nação, o símbolo de um reino, inclusive da própria dinastia de Davi. Em alguns momentos se refere à Assíria, em outros se refere à nação de Israel. E a gente vê que a voz do Senhor, em algumas versões está o trovão, quebrou as árvores. Não o vento, não os raios que fizeram isso, foi a voz do Senhor. É a voz do Senhor que é poderosa, irmãos. É a voz do Senhor que é capaz de fazer um deserto tremer, se estremecer ao som dessa voz. Os animais ficam tão assustados, que aqui nós lemos, as corças, como diz o 9º versículo, as corças entraram prematuramente em trabalho de parto, deram à luz aos seus filhotes. Imagine nascer no meio de uma tempestade, irmãos. Isso é uma demonstração extraordinária de Deus, do seu poder. E os anjos observavam tudo isso e gritavam: glória, glória, glória. Os anjos aprenderam sobre a graça, sobre a sabedoria, sobre o poder, observando também o próprio Filho de Deus, quando serviu aqui na terra. 1 Timóteo, 3º capítulo, versículo 16, você pode ler sobre isso. Amados irmãos, o poder de Deus é particularmente evidente na sua voz. O que a voz, e nesse caso preciso dizer especificamente sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus, abrace sua Bíblia, ame a sua Bíblia, ame a palavra do Senhor, revelada nas Escrituras. Muitos questionam a eficácia da Bíblia, a veracidade da Bíblia. Amados irmãos, o livro mais vendido em toda a história da humanidade é a Bíblia. É um livro que desde o seu início até o seu final, o compêndio final de todos os livros escritos, dá um período de aproximadamente 1600 anos. Mais de 40 autores são mencionados nas Escrituras. Europa, Ásia e África são continentes onde essa palavra foi escrita. Hebraico foi a língua do Antigo Testamento, em algumas partes em aramaico. Grego, a língua do Novo Testamento, algumas partes também em aramaico. Nós vemos uma diversidade de temas, e tudo isso aponta para o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. A palavra é vida, irmãos. O que gera fé em nossas vidas não é uma experiência, não é um milagre, não é simplesmente uma sensação, é a palavra de Deus. Não subestime o poder da palavra de Deus. O poder de Deus está ativo em sua palavra. A voz do Senhor pode derrubar as maiores defesas, pode neutralizar o desespero da alma de alguém. A palavra do Senhor pode libertar-nos da culpa, irmãos. É a palavra do Senhor que nos leva unicamente a Ele. É através da palavra que a gente conhece a obra de Cristo. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Por isso não despreze a palavra, não abandone a palavra, pare de depender de alguém para ler a palavra, leia a sua Bíblia, e não terceirize a sua responsabilidade aos pastores e líderes da igreja. Você conhece a história, tudo que se fala a respeito de Jesus? Como você pode conhecer? Lendo a Bíblia. Se o seu conhecimento a respeito de Cristo se resume em algo que você recebeu de alguém, eu sinto em te dizer, você está sendo uma fraude como cristão, porque teve gente que morreu para que a Bíblia chegasse às suas mãos, meu irmão. Tem Bíblia de todas as versões hoje. Nunca foi tão fácil comprar uma Bíblia na nossa nação. Tem Bíblia grande e pequena, tem Bíblia pequena com a letra grande, tem Bíblia grande com a letra pequena, tem Bíblia de estudo, tem Bíblia para adulto, para mulher, para o homem, para criança. Tem Bíblia preta, azul, cor-de-rosa e fufuzinha, de pelinho. Tem Bíblia que parece bolsa. Um dia eu vi a menina carregando, eu pensei que era um cachorro, de verdade, era uma Bíblia. A sua vida não vai ser transformada simplesmente por ter uma Bíblia aberta na sala da sua casa, no Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque simplesmente ter a Bíblia aberta não faz da sua casa um lugar mais abençoado. Se a Bíblia não for lida,
ela não é nada além de um papel, um conjunto de papel na mesa da sua casa. Amados irmãos, nós devemos valorizar a palavra de Deus. Os muçulmanos que não têm a palavra de Deus em suas mãos, eles valorizam aquilo que eles chamam de sagrado. Eles têm um lugar na casa deles, que é o lugar mais alto da casa, que é onde eles guardam o Alcorão. Eles alfabetizam seus filhos com o livro sagrado deles. Pais, cadê vocês? Qual foi a última vez que você leu um versículo com seus filhos? Quando nossos filhos são batizados, nós assumimos um compromisso diante de Deus e destas testemunhas. É diante de toda a igreja que a gente assume esse compromisso de trazer as crianças à casa do Senhor, de orar com essas crianças. Tem um gato aqui, gente. Tem um gato, palavra de Deus, gato. Sai daqui. Isso não é coisa do cão, isso é coisa do gato. É crente esse gato, pastor? Calvinista ele. Vem pro culto, gato. A esposa perdeu a chance de falar assim: tem 2 gatos aqui. Aí, esposa, você perdeu a palavra para os casais hoje de manhã lá no acampamento. Aleluia. Meu amor, pais, nós assumimos um compromisso diante de Deus, de não apenas trazer os nossos filhos à casa do Senhor, assumimos um compromisso de orar com eles e ler a Bíblia com eles. Tem pais que infelizmente têm terceirizado a educação de seus filhos para uma escola, mas não apenas isso, tem terceirizado a espiritualidade de seus filhos à igreja. Pode deixar o gato aqui, gente. Não tem igreja que vá dar jeito numa educação que você falhou em dar. A graça de Deus pode mudar? Claro que pode, irmãos. A graça de Deus pode alcançar seu filho? É lógico que pode, mas você está sendo reprovado nessa matéria, se você não lê a Bíblia com seu filho. Se a Bíblia não é enfatizada na sua casa, você infelizmente está sendo reprovado nisso. Meu amado irmão, a voz do Senhor, que nós reconhecemos ser a palavra de Deus, é o que exalta a sua grandeza e a sua majestade. Leia a palavra e você engrandecerá o nome do Senhor. Leia a palavra e você vai ser uma pessoa mais bem sucedida. Você crê nisso? Vocês estão vivos, gente? Eu estou escutando só a Cida daqui, aleluia. Cida Melo, saudade da senhora. Delícia chegar aqui e ser abraçado pela senhora. Louvado seja Deus. Acabou aquele negócio de máscara, de tudo aqui. Oh glória. Quando a gente olha para a palavra, irmãos, esses últimos 2 versículos aqui do Salmo, eles demonstram que a poderosa voz de Deus fortalece graciosamente o seu povo. Olha o que a palavra diz, Salmo 29, se sua Bíblia, assim como a minha, virou a página aqui, versículos 10 e 11, a palavra diz: o Senhor preside aos dilúvios. Vamos juntos? Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia! O salmista, ao ver a chuva, os riachos cada vez mais cheios, ao ouvir o trovão e ver os relâmpagos, ele começa a meditar sobre o dilúvio. E não dá para a gente falar sobre dilúvio sem se lembrar de Noé. Gênesis, a partir do seu 6º capítulo, o Senhor preside aos dilúvios. Era Deus e não Baal, como as nações vizinhas de Israel acreditavam. Era o Senhor e é o Senhor que preside não apenas as chuvas, mas a fertilidade, a bênção, a graça sobre o seu povo. Talvez não tenhamos um Baal para que as pessoas se dobrem diante dele, mas é ano de eleição, irmãos, e se a sua confiança, ou a minha, estiverem depositadas em um homem, em uma sigla, em uma bandeira, e não no Senhor, nós seremos idólatras, nos esquecendo que quem governa todas as coisas, quem diz o sim, quem diz o não, quem abre portas ou as fecha, é a voz do Senhor. Nós não devemos ser apolíticos, jamais. Nós devemos ser consciência desse estado que anda cada vez mais perdido e confuso.
Nós talvez, como igreja, não devamos assumir algo partidarista, mas não podemos ser apolíticos, irmãos. Nós temos que fazer, de alguma maneira, diferença na nossa nação, mas mais do que ansiar, desejar que uma pessoa, uma sigla, um grupo de pessoas possa fazer diferença, nós temos que clamar para que o Senhor faça. Deus estava fora do controle quando Nero assumiu o trono de Roma? Absolutamente não. Estamos falando de um homem cruel, louco, um homem que botou fogo na própria cidade e usou aquele crime para acusar os cristãos. Ele perseguiu severamente os cristãos, ele foi furiosamente contra a vida dos apóstolos. Não era mais um grupo de judeus que perseguiu os cristãos, agora era o Império Romano que ia atrás. E irmãos, a voz do Senhor permaneceu ecoando sobre corações, sobre mentes. O Senhor permaneceu libertando cativos e fazendo com que seu nome fosse conhecido até as extremidades do mundo conhecido daquela época também. Não foi um governante tirano e cruel que parou o avanço do Evangelho, irmãos. E nós devemos depositar nossa confiança no Senhor. Ele envia chuva, Ele abre as fontes das profundezas, Ele faz a chuva parar também, Ele espera a água escoar, sim. A terra seca, seca, e é quando Ele tira Noé da arca. O salmista diz, e aponta aqui para que, enquanto ele vê a tempestade se deslocar para Cádiz, ele se regozija com o fato de que o Criador do universo, irmãos, também está no controle das forças da natureza. Portanto, não há o que temer. O Criador do universo também está no controle das forças da natureza. Não há o que temer. Em um arrombo de medo e de temor, os discípulos dentro do barco onde Jesus estava dormindo, começam a ficar temerosos por causa do vento e por causa da agitação das águas. Despertam Jesus, não te importa que pereçamos. Jesus se levanta e manda o vento e o mar se calarem, se acalmarem. E exatamente naquele momento, de uma forma instantânea, se fez bonança naquelas águas. O Deus que, naquele momento, na segunda pessoa da Trindade, descansava, jamais perdeu o poder da sua voz. O Deus que habita nos altos céus, mas ao mesmo tempo, sendo transcendente, é imanente e se move em nós, ainda detém o poder sobre as forças da natureza, irmãos. Não há vírus que seja maior do que o poder da voz de Deus. Nós não fomos ou ficamos por causa do poder do vírus, nós estamos aqui por causa da voz de Deus. E se Deus quis que ficássemos aqui, é porque Ele tem um propósito ainda em nossas vidas. Resta glorificarmos a Deus com aquilo que Ele nos chamou a fazer. Você crê nisso? Irmãos, nesses 11 versículos, Davi chama o Senhor nosso Deus 18 vezes de Senhor, o que significa que Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor até mesmo sobre aquilo que vemos e o que não vemos, sobre o que aparentemente é bom, mas também sobre o que aparentemente é mal. Os céus são governados por Deus, e nada acontece no inferno debaixo do descontrole de Deus. Não, o inferno também está debaixo do poder de Deus. Satanás não pode fazer absolutamente nada sem a permissão do Senhor. Amados irmãos, por que eu estou falando isso? Hoje o Senhor é rei e o será para sempre. Ele pode dar força ao seu povo, e inclusive atravessar as tempestades da vida ao lado do seu povo. Talvez você está passando por isso, por um momento bem confuso, sem saber o que fazer. Seu coração talvez chegou aqui amargurado. Nesses últimos dias você passou por algumas situações que, infelizmente, a única coisa que você perguntava é: o que eu faço? Eu já não sei. O que eu faço? Eu não sei o que fazer, Senhor. Porém meus olhos estão em Ti.
Assim como o rei Josafá disse: os meus olhos, Senhor, eu não sei o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amados irmãos, depois de trovões, relâmpagos, vento, chuva, vem a calmaria que sempre segue a tempestade, quando o Senhor abençoa com paz o seu povo. O Senhor abençoa com paz a seu povo, antes, durante e depois da tempestade. Você crê nisso? O Senhor abençoa com paz ao seu povo, antes, durante e depois da tempestade. Noé viu um arco-íris na aliança depois da tempestade. Vocês se lembram disso? Gênesis, 9º capítulo, a partir do 8º versículo. O arco-íris é mostrado em outras 2 ocasiões nas Escrituras. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo João viu um arco-íris antes de uma tempestade. Ezequiel, em seu 1º capítulo, versículos 26, 27 e 28, a gente vê uma descrição que Ezequiel vê um arco-íris no meio de uma tempestade. É interessantíssimo porque Noé vê depois, João vê antes e Ezequiel vê durante. Por que eu estou falando isso? Porque o arco-íris é um sinal de aliança de Deus com o seu povo, amados irmãos. Ainda que se apropriem de um símbolo, para de uma maneira vexatória e ofensiva, tentarem fazer com que aceitemos os princípios de Deus, jamais serão negociados, amados irmãos. Jamais serão negociados. Se você está com medo de alguma coisa, se você não sabe o que fazer, lembre-se, o Senhor abençoará com paz, antes, durante e depois da tempestade. Clame a Deus por essa paz, meu irmão, em nome de Jesus. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, é a última e completa, definitiva revelação de Deus. Não há uma nova revelação por vir. Jesus é a definitiva, completa, última revelação de Deus. No Filho de Deus, nós vemos o próprio Deus de forma plena. O apóstolo Paulo diz isso aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja anátema. Leia-se, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Por que estou falando isso, irmãos? Porque a voz de Deus não pode ser confundida com sentimentalismos e com forçação de barra, como temos visto em tantos lugares. Há muitos que usurpam o lugar de Deus, e de uma maneira equivocada, desrespeitosa, afronta a santidade de Deus, falando quando Deus não falou absolutamente nada. O Senhor me disse: eis que te digo, geralmente é o jargão usado por alguns, para numa suposta autoridade dada pela voz do Senhor, falem coisas que muitas vezes vão radicalmente contra o que a palavra nos ensina. Amados irmãos, os exemplos são tantos e bizonhos, que seria até uma vergonha mencioná-los aqui. Mas não são poucas as pessoas que querem falar em nome de Deus. Amados irmãos, sejamos coerentes com o que a palavra nos ensina. Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênita do Pai. Como diz Paulo aos Colossenses, Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é da mesma substância do Pai. Ele tem os mesmos atributos do Deus Pai. Ele realiza as mesmas obras do Deus Pai. É por isso que nós podemos crer que Deus fala através do Filho. E hoje é o Espírito Santo de Deus que testifica isso em nossos corações, irmãos. É por isso que enfatizamos, não há mais nada a ser acrescentado na revelação de Deus. É por isso que não aceitamos um evangelho extra ao que é nos dado através das Escrituras. Seja por homens ou mulheres, pessoas que podem até ser boas referências, não há palavra de Deus em qualquer outra coisa além das Escrituras.
ainda que falem coisas muito boas, não há. Por isso, rejeite aquilo que alguns ensinam ser palavra de Deus, quando na verdade não passa de algo que vem do próprio coração do homem. Adventistas apresentam um evangelho diferente? Sim, apresentam. É por isso que são considerados como seita diante dos nossos olhos. Não estou falando apenas deles, porque talvez seria muito fácil, seria um ataque afrontoso da minha parte em relação a eles. Aqueles que dizem ter a voz de Deus em seus paletós e os estendem, muitas vezes caem pessoas aos montes. Caiu no Espírito, caiu, mas levantou do mesmo jeito. Isso não é obra do Espírito, isso é obra da carne. Isso é obra de Satanás, mas não de Deus. Não é a voz de Deus que a pessoa está ouvindo. Ela pode estar ouvindo qualquer outra coisa. A pessoa que cai diante do Senhor nunca mais levanta do mesmo jeito. Se você tem ouvido a voz de Deus, sua vida não pode ser uma vergonha diante dos olhos dos irmãos de Cristo, bem como diante da sociedade. Se nós temos ouvido a voz de Deus, nós não podemos permanecer no erro, no pecado, nós não podemos nos assemelhar com aqueles que têm vivido completamente contrários ao que as Escrituras ensinam, irmãos. É por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus, e olhar, por exemplo, para o Novo Testamento, não só como uma sequência natural da revelação progressiva do Antigo Testamento, mas é uma consumação plena, irmãos. A lei não está em oposição à graça. O Antigo Testamento é a lei, o Novo é a graça. Não existe uma oposição de um com o outro. A graça é a consumação da lei, bendito seja o nome do Senhor. Cristo é o fim da lei, a Bíblia é completa. Louvado seja o Senhor. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente para as nossas vidas. Você crê nisso? Se você deseja o poder de Deus na sua vida, meu irmão, ouça o que a palavra tem a te ensinar em nome de Jesus. Se você quer ver realmente o agir de Deus na sua história, ouça o que a palavra tem a te dizer. E nesse momento te convido, em nome de Jesus, se quiser, se coloque de pé e peça ao Senhor para que Ele te capacite a ler, a registrar, a aprender, a assimilar internamente, demonstrando exteriormente o que a palavra tem a te ensinar. Se você quer aprender com a palavra de Deus e quer que a voz do Senhor, essa voz tão poderosa, tenha um efeito realmente redentor na sua vida, peça ao Senhor nessa noite. Peça para que através de sua palavra você possa encontrá-lo. Em algum momento cheio de gratidão você possa dizer: ó Senhor, Tu és mais forte que as tempestades. O Senhor está sobre as muitas águas. Eu te louvo por hoje, o Teu poder ter fortalecido o meu coração. Eu te louvo por hoje poder ser fortalecido por Sua voz. Ao Senhor, temor, ao Senhor, nossa gratidão. Amado Deus, eterno Pai, nos rendemos a Ti nesse momento, constrangidos, quebrantados diante da Sua palavra. Tua palavra aponta para uma realidade que vai além da nossa compreensão. Todos nós gostaríamos de ouvi-lo, chamar o nosso nome. Todos nós gostaríamos de nos relacionar de uma forma audível com o Senhor, não apenas falando, mas ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, reafirmando aquilo que Sua palavra nos diz. Mas Senhor, nós queremos Te louvar porque o próprio Senhor Jesus, ao se referir a Tomé, a alguns que ainda não estavam lá, Ele nos chama de bem-aventurados, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E eu quero Te agradecer porque podemos ser bem-aventurados, porque não ouvimos, mas podemos dizer que cremos também, em nome de Jesus. Nós cremos na Sua voz, ó Deus, nós cremos que o Senhor nos direciona. Se há alguém aqui, ou alguém que esteja nos acompanhando nessa transmissão, que permanece cético diante da Sua palavra, que permanece incrédulo diante do que a Bíblia tem a ensinar, eu clamo ao Senhor, ó Deus, que um desafio seja feito a esse coração e a essa mente, e seja proposto por esse coração a ler a Sua palavra. Eu peço em nome de Jesus, para que através da Sua palavra o Senhor quebre essa pedra que está no lugar desse coração, ó Deus. Quebre, despedace esse coração, assim como o Senhor faz com os cedros do Líbano.
Eu peço para que através da leitura da sua palavra, nós possamos te conhecer, prosseguir em te conhecer, que possamos realmente descansar e, olhando para a sua palavra, sermos consolados, encorajados, alimentados, fortalecidos todos os dias. Tu és mais forte que as tempestades, Senhor. Ainda que as nossas provações sejam terríveis, ainda que nossas forças se esvaiam, ainda que não sintamos, ó Deus, não nos sintamos tão preparados a enfrentar outras situações, a sua voz conduzirá os nossos passos. Nós cremos em nome de Jesus. Direcione os nossos passos, Senhor. Guarde nossas mentes, guarde nossos corações, em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.